Imagina a seguinte situação. Normalmente, quando a gente olha para a previsão do tempo, a informação que chega é só um dado super frio, sabe? Um dado objetivo. Uhum, tipo 30% de chance de chuva amanhã, né? Exato. E a partir disso, a gente toma uma decisão bem simples no dia a dia. Levar ou não o guarda-chuva na hora de sair de casa. Sim, a informação ali é totalmente passiva. É isso. O céu não tá nem aí porque a gente pensa ou porque a gente faz aqui embaixo. O que, convenhamos, faz todo sentido no mundo físico, né? Uma via de mão única bem clássica. A humanidade só observa, categoriza ali e reage a um evento que está 100% fora do nosso controle. Mas, acompanha esse raciocínio, e se o simples ato de olhar para essa previsão e apostar dinheiro se vai chover ou não, começasse de alguma forma a moldar as próprias nuvens, Nossa, isso é muito doido de pensar. sabe? E se de repente o meteorologista também fosse o dono de um cassino? E o céu virasse tipo um derivativo financeiro super volátil, onde o dinheiro é que dita o clima. Caramba! Olha, se isso acontecesse, a gente ia entrar exatamente no ponto onde a linha entre observar a realidade e influenciar ativamente essa mesma realidade simplesmente desaparece. Totalmente. É um território super turvo complexo e, assim, absolutamente fascinante. Muda tudo que a gente entende por mercado financeiro. Com certeza. E é por isso que na nossa investigação profunda de hoje, a nossa missão é desvendar essa explosão absurda dos chamados mercados de predição, os prediction markets. Que cresceram de um jeito bizarro ultimamente. Sim, a gente está falando de uma ferramenta que até ontem era só uma curiosidade obscura, sabe? Um nicho para acadêmico de economia e nerd de tecnologia. Uhum. E agora virou um ecossistema global de 44 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É uma fronteira selvagem. Fica exatamente no limite entre aquele rigor matemático do mercado de derivativos e aquelas luzes neon frenéticas de uma casa de apostas. Para nossa análise de hoje, a gente está com a mesa cheia de relatórios complexos. Temos análises da Finops, dados de blockchain da Finance Magnets, relatórios sobre o ecossistema cripto e textos sobre a legislação financeira lá dos Estados Unidos de março de 2026. É muito material. E olha, a promessa que eu faço para quem está ouvindo a gente agora é bem simples. Ao final dessa nossa exploração, vai ficar cristalino como eventos geopolíticos tensos, tipo ataques aéreos no Oriente Médio, e um simples torneio de basquete universitário estão colidindo no exato mesmo espaço financeiro. É loucura pensar nisso. É sim. E mais ainda, a gente vai entender a fundo por que os reguladores estaduais e federais americanos estão travando uma guerra épica por controle. Pois é, e para dimensionar o pânico desses reguladores, que a gente vai falar daqui a pouco, primeiro a gente precisa entender o tamanho colossal desse mercado, né? E quem, no fim das contas, dita as regras do jogo. Exatamente. Certo, vamos desempacotar isso. Como esses contratos funcionam na prática para movimentar 44 bilhões? A mecânica é até surpreendentemente simples. É muito simples. Tudo se baseia em resultados de sim ou não. Então, se um contrato pergunta se o evento vai acontecer e ele custa 30 centavos de dólar, isso reflete direto que o mercado, o coletivo, acredita que tem 30% de chance do evento rolar. Uhum. Se a pessoa compra e o evento acontece de fato, o contrato paga $1 inteiro. Um lucro enorme. Sim. E se não acontecer, o valor vira pó. Zera. É tudo ou nada o tempo todo. E a beleza e o perigo também, claro, estão embutidos exatamente nessa simplicidade binária, sabe? É uma tradução direta da crença da multidão transformada em probabilidade financeira. O dinheiro fala mais alto. Exato. Quando as pessoas colocam o próprio dinheiro na reta, aquelas opiniões vazias somem. O que sobra é só o cálculo frio do risco. E quando a gente olha para quem está facilitando essas transações todas... Nesse mercado de 44 bilhões... Isso, a gente percebe que o cenário é dominado por dois gigantes absolutos. E eles operam com filosofias completamente opostas. Cara, eles não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a gente tem a Polymarket. Sim, a gigante offshore. Eles dominam totalmente esse cenário fora da jurisdição estrita dos Estados Unidos. Tem cerca de 21,5 bilhões de dólares em volume lá. E, para usar uma analogia para quem está ouvindo, a Polymarket é tipo um bazar global. Uhum. É anônimo,
descentralizado e nunca fecha as portas. Fica aberto 24 horas. E roda tudo em blockchain, né? Exatamente, na rede Polygon. E para quem não é desse mundo cripto, lá todas as transações são liquidadas em USDC, que é uma stablecoin, basicamente uma moeda digital atrelada ao valor do dólar para não ter aquela volatilidade maluca do Bitcoin, sabe? Facilita muito. Demais. E o foco deles é super voltado para geopolítica, eleições e grandes eventos macro. Bom, e aí do outro lado do ringue, equilibrando essa balança com 17,1 bilhões de dólares, a gente tem a Cauchy, que é a gigante doméstica. A bolsa de valores deles. Exato. Se a Polymarket é o bazar global sem portas, a Cauchy é uma bolsa de Wall Street com catracas de segurança blindadas. E auditor na porta, né? Com certeza. Eles são estritamente regulados nos Estados Unidos pela CFTC, que cuida de negociação de futuros e commodities, e eles liquidam tudo em dólares normais mesmo. Dinheiro fiduciário de banco. Isso. Cobram taxas de comissão bem claras, exigem identidade de todo mundo e focam pesadesmo em esportes e indicadores econômicos. E olha, o que é fascinante de entender sobre esse duopólio é a mudança drástica no perfil de quem está apostando. Porque antes era só o pessoal casual, né? Exatamente. A narrativa era que isso ia atrair só curiosos. Mas os relatórios que a gente tem na mesa mostram a entrada agressiva de investidores institucionais. Wall Street entrou no jogo. Sério? Sim. Um estudo da Acquity revelou que 75% das empresas de prop trading, sabe, aquelas firmas gigantes que operam o próprio capital, elas já operam ou têm interesse direto nesses mercados. Caramba, 75%? E tem mais. Uma pesquisa da Chrysler Coalition Greenwich diz que 60% dos profissionais tradicionais já usam esses dados de probabilidade como indicadores macroeconômicos valiosos. Então, basicamente, Wall Street está olhando para um aplicativo de aposta e falando, peraí, a gente pode usar isso para fazer hedge, né? Para proteger nossas carteiras bilionárias contra a inflação ou contra uma eleição. É exatamente isso, muda tudo. Deixa de ser joguinho e vira seguro financeiro. A gestora de fundos com bilhões em petroleiras. Se tem uma eleição que pode mudar a regra de perfuração, comprar contrato lá no mercado de predição é um jeito barato de proteger a carteira. Eles estão usando o bazar e a bolsa como escudo. Genial. E claro, a gente não pode esquecer da velha guarda, tipo a Predicted. Ah, sim, os pioneiros. Eles focam só em política americana, não têm fins lucrativos e operam sob uma carta de não ação da CFTC. É tipo um passe livre do governo que diz, contanto que o limite seja baixo e o foco seja pesquisa, a gente não processa vocês. E eles acabaram de conseguir subir o limite de 850 para 3.500 dólares por contrato. Já é um relaxamento claro nas regras. E ao mesmo tempo a gente vê a Cauchy fazendo coisas absurdas com esportes para atrair a geração Z. Nossa, o que eles fizeram no March Madness foi irreal. O que é fascinante aqui é como eles usaram o torneio de basquete universitário como uma campanha de $1 bilhão para forçar os usuários a fazerem o KYC, a verificação de identidade. Eles gamificaram a burocracia. Totalmente. Ninguém gosta de mandar foto de CNH para abrir conta. Mas se a chance é ganhar $1 bilhão no basquete, a galera manda sorrindo. Sorrindo e conectando a conta bancária ainda. O resultado foi que a Cauchy pulou para o 7º lugar geral na App Store americana. 76% do volume deles veio só de esportes depois disso. Foi uma injeção de liquidez bizarra. Agora, já que a gente sabe que tem bilhões rolando em basquete e Wall Street, a gente precisa olhar para as sombras desse mercado. Com certeza. Porque o que acontece quando o contrato não é sobre um jogo, mas sim sobre o início de uma guerra? Ou sobre segredos de Estado? A precisão desses mercados esconde uma coisa muito perigosa. É a famosa descoberta de preços, né? A capacidade de achar o valor real rápido. Isso. E na maioria das vezes, a precisão assusta de tão boa. Olha a reunião do FOMC, o Banco Central americano. A Polymarket cravou 99% de chance de manter a taxa de juros. E o pessoal injetou dinheiro sem dó. 252 milhões de dólares, sem pensar duas vezes. E o mercado cravou certinho o anúncio. É o sistema na sua glória. Mas, e é aqui que a coisa fica realmente interessante, tem os lucros obscuros. Ah, os casos suspeitos. Pega a Venezuela. Um trader transformou 32 mil dólares em mais de 410 mil apostando que o Maduro ia cair.
E ele fez isso horas antes de uma operação surpresa das forças americanas capturar o cara. Quase ninguém sabia disso. É muita coincidência, né? Mas espera aí, deixa eu te jogar uma provocação sobre isso. A gente leu no relatório da Bubble Maps que teve um trader anônimo que ganhou quase US$ 1 milhão com 90% de acerto apostando em ataques militares do Irã, dias antes de os mísseis voarem. Esse caso foi emblemático. Então, se o cara tem 90% de precisão sobre movimentação secreta de míssil, isso aí é a tal da sabedoria das multidões ou é só espionagem corporativa monetizada na nossa cara? Isso levanta uma questão importantíssima. A realidade nua e crua é que os mercados de predição são processadores de informação implacáveis, sabe? Eles não têm bússola moral. Eles precificam em tempo real os riscos que generais e governos tentam esconder. O dinheiro fala a verdade primeiro. Amish, não só no vazamento de segredos, mas numa coisa muito básica, a semântica. Semântica, como assim? O mercado de 40 bilhões trava no português, ou no inglês no caso. Trava muito. A precisão matemática colide com a fragilidade das nossas palavras. Teve aquele contrato gigante sobre o Ayatollah Khamenei, do Irã, lembra? Lembro, sobre se ele ia deixar o poder. Isso, se ele ia deixar o cargo. Aí saem relatos de que ele faleceu. Em vez da plataforma pagar os ganhadores, deu um colapso jurídico. Tiveram que acionar o chamado carve-out de morte, uma exceção contratual. Sério? Sim, porque tecnicamente morrer não se encaixava na definição estrita de deixar o cargo voluntariamente. Ou seja, a pessoa arrisca o dinheiro dela, faz a leitura geopolítica perfeita de que o líder não está mais no poder. Exatamente, e perde todo o investimento por causa da interpretação de uma vírgula num termo de uso. É o pesadelo de qualquer resolução de contrato. E isso expõe o caos. Como você confia num sistema baseado em vazamento obscuro e regido por letras miúdas ambíguas? É por isso que os governos caíram matando em cima. O que traz a gente para a guerra de territórios atual. Com hackers, informantes e cidadãos comuns girando bilhões, os governos acordaram. Mas não tem uma regra limpa. É um caos burocrático total. Uma guerra de jurisdição com as apostas mais altas da década. Total. De um lado, a nível federal, tem o presidente da CFTC, o Michael Selig. Ele diz que esses contratos são derivativos financeiros, uns swaps. O território é dele. Do outro lado, tem procuradores estaduais de peso, tipo a Letitia James, de Nova York. Ela olha para o mesmo contrato e diz: de jeito nenhum, isso não é derivativo. Isso é roleta, é jogo de azar. E sou eu quem regula cassino aqui no meu estado. E isso engatilhou uma avalanche de processos. A Cauchy está enfrentando mais de 20 ações judiciais. Estados como Nevada e Massachusetts tentando banir os contratos de esportes. E lá no Congresso, em março de 2026, surgiram vários projetos de lei. O cerco fechou em Washington. Projetos com nomes bem sugestivos, tipo o Prediction Markets Are Gambling Act, dos senadores Schiff e Curtis, e o Stop Corrupt Bets Act, do Merkley e da Warren. Nomes que já tentam estigmatizar, né? Completamente. E olha, só para deixar super claro para quem está ouvindo, como regra de imparcialidade nossa aqui da investigação, a gente está citando projetos de políticos democratas e republicanos que têm opiniões fortíssimas nas fontes, mas a gente não toma partido nenhum, tá? É puramente para relatar o que está acontecendo. A gente não endossa a visão de nenhum legislador ou plataforma. É sempre bom frisar. E a reação do mercado a esses projetos tem sido agressiva. O Tarek Mansour, CEO da Cauchy, não poupou palavras. Ele disse que essas leis não têm nada a ver com proteger o consumidor. Ele acusa tudo de ser lobby puro dos cassinos. Faz todo sentido mercadológico. Se os cassinos gigantes olham para uma plataforma digital com taxa menor e liquidez global, eles ficam apavorados, né? Usar regulador para criar um fosso ao redor do castelo é a tática mais velha que tem. Sem dúvida. E para bater de frente com esse lobby, o setor cripto se uniu na Coalition for Prediction Markets, liderados pela Crypto.com. Eles querem forçar uma regulação federal unificada com a CFTC e limpar a imagem deles, se afastar desse papo de site offshore e ser a nova Wall Street. Mas, indo para o fundo da questão, o que está em jogo legalmente?
Se conectarmos isso ao panorama geral, o debate jurídico é constitucional. A CFTC tem poder federal para simplesmente anular leis estaduais anti-jogos de azar. Essa é a grande pergunta que provavelmente vai parar na Suprema Corte em uns 2 ou 3 anos. Enquanto os advogados brigam em corte, o que eu acho louco é que as plataformas não pausaram. Elas estão se fundindo com a inteligência artificial e alterando a infraestrutura para sobreviver. Eles precisam provar que são um sistema limpo, né? Exato. Como a tecnologia entra nisso para acalmar os reguladores? Criando novos guarda-reios, a Polymarket fez parceria com a Palantir, que é uma gigante militar de IA. O foco é detectar o wash trading. Explica o wash trading para nossa audiência. É quando um robô ou usuário fica comprando e vendendo o mesmo contrato para si mesmo, só para inflar o volume artificialmente. A IA da Palantir varre a rede procurando esse padrão anômalo. Já a Cauchy bloqueou no software que atletas ou políticos apostem nos próprios eventos. E sobre infraestrutura, a Polymarket comprou uma startup de finanças descentralizadas chamada Brahma para esconder a complexidade do blockchain. Ninguém quer lidar com taxa de gás, as pessoas querem fazer um Pix e apostar. E a Cauchy conseguiu aprovação para negociação de margem, o que eleva esses contratos para valer como derivativos para grandes fundos. Mas aí a gente esbarra no dado mais brutal dos relatórios. Qual? Só os traders que movimentam mais de $500 mil têm retornos positivos consistentes. $500 mil de limite para começar a ganhar de verdade. Sim, contas menores de varejo perdem dinheiro sistematicamente para os algoritmos tubarões. Então, o que tudo isso significa na prática para quem tenta investir? Além de perder para o tubarão, tem a armadilha mais silenciosa de todas, a Receita Federal Americana, o IRS. Ninguém sabe como cobrar imposto disso. É um limbo fiscal absoluto. São 3 teorias brigando. A primeira diz que é ganho de capital, como a ação da Apple, onde você abate perdas no fim do ano. A segunda teoria diz que é ganho de jogo, e aí entra a Lei OBA, que a partir de 2026 limita o abatimento de perda a 90%. É punitivo. E a terceira, a queridinha dos fundos, é a seção 1256, que divide o lucro em 60% longo prazo e 40% curto prazo. É uma zona cinzenta terrível. E sabe o que é pior para a pessoa física? A Cauchy e a Polymarket não mandam um formulário fiscal automático de rendimentos. O fardo cai no colo do usuário no fim do ano. Imagina o coitado do contador caçando hash em blockchain de milhares de transações de 10 centavos para calcular isso. É impossível para a classe média. Vai continuar sendo parque de diversão de tubarão. Com certeza. Juntando as peças, o limite de $500 mil, o caos dos impostos, a galera da inteligência militar operando, não tem nada de democratizado nisso. É um ambiente mais implacável que existe hoje. O que amarra super bem o arco da nossa análise de hoje. A gente começou olhando para contrato de centavos em app de celular e acabou numa encruzilhada multibilionária que junta Wall Street, procuradores federais, informantes e inteligência artificial. Ironicamente, essas plataformas nasceram como oráculos puros para precificar a incerteza do mundo. Mas agora são moldadas justamente pelas regras e impostos que tentam conter o crescimento delas. O próprio sistema corrompendo a ferramenta. E essa transformação que me deixa com um pensamento final para nossa audiência digerir sozinha. A gente usa essas ferramentas para prever o que o universo vai fazer. Mas com bilhões fluindo numa velocidade absurda, baseados na crença de que algo vai rolar... A força gravitacional do dinheiro. Exato. Quando é que a gente cruza a linha em que os mercados de predição deixam de ser um termômetro que só prevê o calor do futuro e passam a ser o motor financeiro que ativamente causa o ataque geopolítico ou a quebra do setor econômico? Quando o dinheiro apostado de que vai chover é exatamente o motivo pelo qual a chuva decide cair. Pensem nisso. O futuro já pode estar precificado. E até a nossa próxima análise.